Olá a todos! Antes de começar o vídeo, peço que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Vamos ao vídeo. Francamente, olha, se não fosse de chorar, se não fosse uma tragédia, a gente poderia rir muito. Mas é constrangedor ver como é que se desmonta a imagem de um país tão respeitado, tão querido pelo mundo, como sempre foi o Brasil, com coisas muito práticas e muito decadentes. Anteontem, dia 19 de setembro, Bolsonaro chegou em Nova York com um protesto na porta do hotel em que se hospedou. Teve que entrar pela porta dos fundos. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! No mesmo dia, não conseguiu entrar em nenhum restaurante porque não se vacinou e teve que comer pizza na calçada. Além disso, foi humilhado na televisão pelo prefeito de Nova York, que praticamente disse que o Bolsonaro era uma pessoa não grata na cidade. Putting strong protocols in place, we need to send a message to all the world leaders, including most notably Bolsonaro from Brazil, that if you intend to come here, you need to be vaccinated. If you don't want to be vaccinated, don't bother coming. Ou seja, passou vergonha já no primeiro dia de viagem. No dia seguinte, 20 de setembro, teve uma reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Teve que escutar o primeiro-ministro defender explicitamente a vacina e depois ficar sem graça ao dizer que não tinha se vacinado. Great partnership. É uma ótima AstraZeneca. Eu tomei AstraZeneca. Thanks everybody. Get AstraZeneca vaccine. Obrigado ao pessoal. Vai tomar a vacina AstraZeneca. I have twice. Eu tomei 2 vezes já agora AstraZeneca. Ainda não. Aliás, foi o único líder de um país do G20 que não se vacinou, mostrando assim como está isolado no mundo. E aí segue o drama, não basta pouco, o Bolsonaro entra numa van, mas a gente tem que assistir constrangido, de dentro da van onde está a comitiva do Bolsonaro, meu Deus do céu, o ministro da Saúde dando o dedo, dando cotoco, como a gente chama aqui no Ceará, para os manifestantes, para os jovens que estavam ali, moças, rapazes, enfim, dando cotoco. E o ministro das Relações Exteriores de um país que tem uma longa tradição pacifista, fazendo sinal de arminha com a mão, não é? Constrangendo mais uma vez a imagem do nosso país. Mas isso daí já seria constrangimento demais. O ápice, o limite extremo, foi o Bolsonaro resolver fazer uma live dessas lives mentirosas, vulgares, boçais, que ele promove toda quinta-feira no plenário das Nações Unidas. Meu Deus do céu, como é que esse cidadão tem coragem e como é que a assessoria tão incompetente e desqualificada que ele tem não diz a ele: presidente, modere isso. É o tipo do discurso que você pode fazer se quiser fugir para generalidades, não é? Você foge, mas não. O Bolsonaro fez questão de desfiar um pacote de mentiras. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Realmente, Bolsonaro, o brasileiro está pagando o gás mais caro da história, o povo não tem dinheiro nem para comprar carne, a cesta básica disparou de preço, o desemprego é o maior da história e a miséria cresceu como nunca. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Segundo Ciro Gomes, o governo Bolsonaro tem uma lista de casos de corrupção. O Banco do Brasil vendeu uma carteira de crédito de quase 3 bilhões de reais para o Banco BTG por menos de 300 milhões de reais, sem licitação. A refinaria Landulf Alves também foi vendida sem licitação pela metade do preço que vale. Também não podemos esquecer do Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que fazia até contrabando de madeira. E finalmente vamos ao pior tipo de corrupção, a que matou milhares de vidas. Acha um pouco? E agora vê esse tremendo escândalo de 1 bilhão e 600 milhões de reais da compra de vacina Covaxin. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Só quem não vive no Brasil ou quem é fanático acredita no que o Bolsonaro está falando. Bolsonaro fez de tudo para contaminar o máximo de pessoas. Se todo mundo seguisse o que ele falava, a quantidade de mortes seria muito maior do que é hoje. Quem não se lembra dele chamando o vírus de gripezinha? Quem não se lembra dele chamando de fraco quem não queria se expor ao vírus?
Além disso tudo, atrasou a vacinação do Brasil e com isso atrasou a volta das atividades e do trabalho presencial. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Acho que nem preciso comentar muito essa parte, né? $800 de auxílio só no mundo da fantasia que ele criou no mundo de Nárnia, onde vivem os fanáticos dele. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019. De novo, Bolsonaro inventando números e mentindo. O desemprego em dezembro de 2019 ficou em 11%. Já em dezembro de 2020 ficou em 13,9%. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Ele diz que o governo dele criou 1.800.000 novos empregos. Mas o desemprego subiu, bateu o recorde e ainda estamos pior do que em 2020. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. Como já foi falado, se dependesse de você, Bolsonaro, o brasileiro não iria se vacinar nunca. Primeiro, porque fez de tudo para atrasar a vacinação. E segundo, porque desencorajou parte da população, dizendo que iria virar jacaré. E desencoraja até hoje, quando você mesmo não se vacinou para dar o exemplo, como fez todos os outros líderes das grandes nações. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Essa fala é tão sem nexo que não dá nem vontade de comentar. A própria ciência é contra o tratamento precoce. Já é pacificado que a vacina é o único caminho contra o vírus. Então, realmente, a ciência vai mostrar quanto você está errado, Bolsonaro. E você pagará por tudo que fez contra o seu próprio povo. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Não sei como o Bolsonaro consegue mentir desse jeito e a cara nem treme. Maior manifestação da história onde? Foi um fiasco tão grande que até abandonou o fanático do tipo Zé do Trovão e colocou o rabo entre as pernas no dia seguinte, mostrando bandeira branca para o Alexandre de Moraes. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Bolsonaro não dá fonte dos seus números, portanto está mentindo. Segundo o INPE, o desmatamento acumulado hoje na Amazônia corresponde a mais de 800 mil quilômetros quadrados. A área original da floresta monitorada por satélite é de quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, foram desmatados cerca de 20% da floresta, permanecendo 80% de pé. O resultado disso é a crise hídrica que existe hoje no Sudeste e Centro-Oeste e a possível crise energética que viveremos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Todo mundo viu o Brasil ser um dos únicos países do mundo a ter queda no PIB, enquanto todos os outros países cresceram. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. Não poderia ter terminado melhor o show de mentiras. O Brasil é um país pária no mundo, justamente por causa das atitudes do Bolsonaro. O Brasil, para Bolsonaro, é o país que mais ganha confiança internacional. É um país que hoje atrai investimentos importantes. Deixa eu dizer para vocês, o Brasil é o país que hoje mais desvaloriza a sua moeda pela brutal desconfiança que o mundo e os agentes econômicos internos do Brasil
tem dos fundamentos da economia e do comportamento golpista, alucinado, irresponsável, politiqueiro, incompetente do senhor Messias Bolsonaro.